Olá, pessoal. Meu nome é Alana Lucas. Hoje eu vou falar sobre conectivos lógicos. O que é um conectivo lógico? Pela própria expressão conectivo lógico, é algo que serve para conectar. Vejamos o significado. Conectivo lógico são palavras ou símbolos usados para formar novas proposições a partir de outras. Bom, a proposição lógica, ela pode ser simples ou composta. Vejamos, a proposição simples é aquela que só tem um verbo. Proposição simples só tem um verbo, ou seja, sem conectivo. Sem conectivo. Por exemplo de proposição simples. Maria é professora. É uma proposição simples, pois só tem um verbo. Já a proposição composta é quando tem mais de uma proposição simples. Proposição composta, mais de uma proposição simples. Ou seja, existe mais de um verbo. Por exemplo, vamos colocar aqui essa mesma parte da proposição simples P e agora acrescentar mais um. Maria é professora e Pedro é dentista. Aqui o é o conectivo, é a conjunção. Ou seja, serve para ligar duas proposições simples, P e Q. A gente falou em aula passada que as proposições elas são representadas por letras, normalmente P, Q e R, mas podem ser outras. O conectivo, por sua vez, é o que liga duas ou mais proposições simples. Entendido isso, vamos ver agora quais são esses conectivos. São considerados 5 conectivos lógicos. Há autores que consideram também a negação como sendo um conectivo lógico. A negação. A gente vai ver a negação no tópico específico sobre negação. Por enquanto, vamos assumir que existem 5 conectivos lógicos: a conjunção, a disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. São esses, aliás, os 5 conectivos lógicos. Conjunção, representado pelo conectivo é, ou por esse símbolo. Disjunção inclusiva, representada pelo conectivo ou por esse símbolo, um Vzinho. Aqui um chapeuzinho, né, na conjunção. Disjunção exclusiva, um Vzinho. Disjunção exclusiva ou, representado por esse símbolo, um Vzinho com um traço embaixo. Condicional, se então, representado pela setinha, né? E bicondicional, se e somente se, representado por essa seta que vai para dois lados. Então, qual seria um exemplo de conjunção? Do uso do conectivo conjunção. Deixa eu apagar aqui para a gente colocar. O uso da conjunção. Podemos dizer aqui a seguinte frase: Carlos é advogado. Carlos é advogado. E Beatriz é médica. Assim, nós estamos usando o conectivo é para ligar essas duas proposições.
Carlos é advogado, proposição P. Beatriz é médica, proposição Q. Através do conectivo da conjunção, que é o nome do conectivo é. Decorem. É importante decorar. Conjunção, conectivo é ou o Vzinho para cima, o chapeuzinho. Disjunção inclusiva. Um exemplo de disjunção inclusiva, quando se usa o conectivo ou. Vamos dizer que Pedro ganha um carro ou ganha um skate. Aqui estamos usando o conectivo ou para ligar essas duas proposições. Pedro ganha um carro ou ganha um skate. Disjunção inclusiva, quando é apenas um ou. Agora, o que seria a disjunção exclusiva? A exclusiva é quando tem o ou. Os dois, ou, que tem um significado diferente. A gente vai ver na próxima aula, que a diferença de cada conectivo desse. Ok? Então, o ou, que seria um exemplo de frase com ou. Podemos dizer que ou Simone vai ao cinema, ou Paulo verá o jogo. Então, aqui a gente está usando o conectivo ou, que é a disjunção exclusiva. Mais um conectivo. O quarto, conectivo se então. O se então, eu já adianto para vocês, o se então é o diferentão. Se então é o diferentão. Por quê? Nós vamos ver que no estudo das proposições lógicas, há regras que são estabelecidas para cada caso. E a maioria das regras, ela é a mesma, ela é semelhante, aliás, não é a mesma, ela é semelhante para os demais conectivos, e só o se então é que é o diferentão. Ele tem um toque diferente, uma maneira diferente de aplicar a regra. Então, decorando a regra geral e fixando o se então, a gente consegue desbloquear essa disciplina, porque o se então é o diferentão, o restante vocês vão aplicar a regra geral. Isso a gente vai ver na hora de estudar a tabela verdade e os macetes acerca dos conectivos lógicos. Então, o que seria o se então? Um exemplo de se então. Se estudar muito, vamos colocar aqui, se estudar muito, então passará na prova. Um exemplo do uso do conectivo se então. Se então, que é o diferentão. Bicondicional. Bicondicional é o se e somente se. O símbolo do se então é essa setinha. E o se e somente se, que é o bicondicional, é a setinha para ambos os lados. Por exemplo, te darei um livro. Te darei um livro se e somente se fizer 100 questões. Então, aqui é um exemplo do uso do se e somente se. Se e somente se. Te darei um livro se e somente se fizer questões. Então, são esses os conectivos, conjunção é, disjunção inclusiva ou, disjunção exclusiva ou, condicional se então, bicondicional se e somente se. Por hoje, a gente vai ver os conectivos. E é importante fixar que a lógica proposicional,
ela também é chamada de lógica formal. Por quê? Porque a gente vai ver que o conteúdo, a matéria, ele não importa muito, né? A gente pode dizer que ele não importa, porque o que vale é a forma. O que vale é aplicar a regra, é saber a regra e aplicar a regra. Não há espaço para viajar nas questões. Se for viajar, vai errar. Então, nesse assunto, decorou a regra e aplicou a regra, vai conseguir acertar. Cada conectivo ele tem uma regra, um macete que, uma vez decorado, fica fácil. Fica fácil, sim, é só decorar a regra. A regra de cada um, por exemplo, o é. O é, conectivo é. O é exigente. O é exigente só é verdade se os dois forem verdade. Essa é a regra. Decorou a regra, vai acertar as questões. Então, por hoje a gente não vai ver essa parte de regras de aplicação. Mas na próxima aula, veremos esses macetes, essa regra para cada conectivo, que uma vez que você decora, você vai aplicar e vai ficar simples. Decorou, aplicou e vai ficar simples resolver. Sem viajar nas questões. Porque muitas vezes nas questões de proposição lógica, se a gente fixar no conteúdo, no que é que a proposição diz, a gente vai viajar, vai ficar com aquela cara do meme da Nazaré, do meme da Nazaré pensativa, e não vai acertar. Então, não viajem, apliquem a regra. Na próxima aula, veremos esses macetes, veremos a tabela verdade, né, e a aplicação desses macetes, decorando a regra para cada conectivo. Ok? Então, até mais.